Ei, gente, bom, hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada de Young Royals. Então aqui eu já assisti toda a temporada. Então aqui eu vim aqui falar pra vocês o que eu achei dessa temporada nova. E também, lembrando a vocês que aqui no canal vai rolar os reacts e a análise de todos os episódios. Então eu fiz o react de todos os 6 episódios e análise de todos os 6 episódios que eu vou lançar aqui pra vocês, beleza? Então, se inscreve no canal, curte o vídeo, me segue nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR. Compartilha esse vídeo com seus amigos e me diz aqui nos comentários o que você achou dessa temporada, tá? Vamos conversar aqui sobre o que rolou nessa temporada? Então tá. Bom, nessa temporada a gente vai ver a consequência dos atos do vilão, né? De ter abandonado o Simon naquela história do vídeo, de ter negado a participação dele ali, ou ao menos ter ficado quieto a respeito do vídeo. E em como o Simon se sentiu traído com aquilo. Então nessa temporada a gente começa a ver as consequências disso, né? Desse período afastado do Simon. E em como isso mudou um pouco o vilão. Porque o vilão, como ele foi afastado do Simon, teve que negar ali, terminou com o Simon, ele se torna um menino muito ressentido, muito depressivo, amargo e um pouco revoltado. E ele para de conversar com a mãe dele, né, a rainha, ele jura vingança contra o August. Então o bichinho assim, ele tá numa ladeira abaixo ali que dá dó de ver, tadinho. Em contraponto, a gente tem o Simon, que ele tá tentando deixar isso tudo pra trás, ele tá tentando seguir em frente. Ele também tá um pouco deprimido, né, triste pelo acontecido, porque o carinha que ele ama, o carinha que tava com ele, abandonou ele no meio de todo aquele tumulto. Ele se viu sozinho tendo que enfrentar um vídeo que vazou para o mundo inteiro, porque a pessoa que estava no vídeo era famosa no mundo inteiro, é famosa. Então assim, ele teve que ver a sua intimidade vazada assim para os 4 cantos e enfrentar isso tudo sozinho. Então agora ele só quer seguir em frente. Mas aí a coisa muda de figura, porque enquanto eles estavam sozinhos, era um jeito de lidar com essa separação, com essa dor e tudo mais. Agora, quando eles se juntam, quando eles são obrigados a se ver todos os dias porque a aula voltou, aí a história muda de figura. Então nessa temporada a gente vê eles tentando se afastar ao máximo. Na verdade, o Simon tentando seguir em frente, se afastar do vilão, porque ele fala que não confia mais no vilão. E o vilão tentando recuperar essa confiança do Simon, tentando ir atrás dele. E os dois acabando se afastando no decorrer disso tudo, mas não conseguindo ficar afastados, porque ambos são o primeiro amor um do outro, né? E esse primeiro amor, ele não foi terminado, ele foi interrompido. Ele foi abruptamente interrompido. Então assim, não teve como eles se recuperar de uma coisa que não foi da vontade deles terminar, sabe? Então aqui a gente vai ver eles tendo que lidar com isso. Simon tentando seguir em frente, mas não conseguindo. E o vilão tentando recuperar a confiança do Simon depois de toda a confusão. E esse término forçado deles, você vai ver durante a temporada que isso não fez bem para nenhum dos dois. Que isso só prejudicou a vida deles em vários aspectos. Bom, sobre os personagens agora. O vilão, a gente vai acompanhar aqui o quanto o término, né, os acontecimentos da última temporada machucou ele e mudou ele, né? A gente vê isso na cara dele, é nítido na cara dele. Toda vez, todo momento onde ele olha pro Simon, você vê a dor do bichinho ali, você vê o quanto ele tá sofrendo com aquilo ali, sabe? E ver ele vendo e sentindo o Simon tentando se afastar dele e até falando com ele, né? Que tá tentando se afastar dele. E ali você vê na cara dele de como ele tá sofrendo com aquilo. Então assim, ele lida com a rejeição do Simon de uma forma meio vingativa. E que eu confesso que eu gostei. Porque ele pega toda essa rejeição que ele tá sentindo a respeito do Simon
e essa dor de estar sendo rejeitado pelo cara que ele ama, e ele transforma isso em vingança contra o August. Então ele prometeu transformar a vida do August em inferno, ele tá tentando, porque ele tenta tirar tudo aquilo que o August gosta, tudo aquilo que ele ama. Então assim, toda vez, pode reparar, toda vez que ele se vê rejeitado pelo Simon de alguma maneira, ele se volta contra o August. Ele se volta contra o August assim, instantaneamente. Tanto que tem um momento ali onde ele vê um vídeo do Simon no Instagram cantando no karaokê com o Marcos, ele já fica triste, o August chega, ele já olha pro August. Meu foco é você, eu vou te destruir. Então assim, é instantâneo. Ele já transforma essa rejeição em vingança contra o Simon, ou contra o August. Uma coisa, assim, o ponto alto da vida dele aqui nesse começo de temporada, né, que assim, um pinguinho de esperança no mar de depressão, é justamente a amizade dele com a Felice. Porque ela tá ali pra ele, ela é uma amizade que ele precisa. Então, assim, ver a amizade dos dois crescendo nessa temporada é muito boa. Eu gostei bastante de acompanhar a amizade desses dois. Tem um outro momento aqui na série a respeito do Willem que eu gostei bastante da série ter mostrado. Foi que o Willem, ele começa a ver um terapeuta. E você vai acompanhando as fases nessa terapia, porque ele começa na terapia falando que não quer falar nada, só tá ali porque a mãe dele obrigou ele, e ali ele fica em silêncio. Você vai vendo quanto ele vai mudando gradativamente, ele vai mudando a respeito da terapia, porque ele começa todo acuído, todo triste, quieto na dele, e no final da temporada, ele lá na terapia, ele já tá super à vontade, já tá super tranquilo, sabe? Ele tá tão à vontade ali que ele conversa com o terapeuta, pegando o chazinho dos dois e conversando de boa. Então, assim, eu gostei muito da série ter mostrado isso, de que terapia, ela pode te ajudar em algum momento, sabe? Eu não gosto quando a série mostra tô falando série no geral. Mostra algum personagem fazendo terapia e ele deixando claro que aquilo ali não é pra ele, não ajuda ele. Mas não é bem assim. Terapia pode ajudar, talvez, uma pessoa que tá assistindo essa série, sabe? Então, assim, eu gosto quando a série é mais responsável, assim, de mostrar. Terapia funciona, faça terapia, arrume o jeito que você se sinta confortável para procurar ajuda, mas procure ajuda. Então eu gosto desse aspecto, assim, da série mostrar isso. O bichinho, no caso o Willem tá tão mal, tá tão triste nessa temporada, porque você não vê ele sorrindo. Você não vê o bichinho alegre durante essa temporada. Você vê ele dando alguns sorrisos forçados e tal. Mas acho que o primeiro sorriso verdadeiro dele, que você vê que aquele sorriso é verdadeiro, é quando o Simon beija ele. Então ele chora e sorri ao mesmo tempo, e é muito fofo, porque eu acho que ali foi o primeiro sorriso verdadeiro dele na temporada, sabe? E assim, eu tenho que elogiar aqui que o Edwin, ele tá muito bom nessa temporada. Ele tá muito bom, porque assim, eu senti tudo que ele quis mostrar com o Willem, sabe? Eu senti ali o quanto ele tava com dor, eu senti o quanto aquela relação tava machucando ele, eu senti ali o quanto ele tava tentando recuperar a confiança do Simon, mas o Simon se afastando dele e aquilo machucando ele. Então, assim, a parte depressiva veio toda do Edwin. Então, assim, Edwin, você brilhou nessa temporada. Eu amei muito a atuação dele, como ele levou o personagem nessa temporada. Ele tá, perfeito. Sobre o Simon ele vive uma questão aqui nessa temporada de tentar se afastar do Willem, porque ele sente que aquilo ali não deu certo pra ele, não é uma questão pra ele, que aquela família vive em volta de mentira e ele não se sente confortável nisso. A gente vê durante a temporada que ele não se sente confortável em mentir para questões ali, tanto até para trapacear, para entrar no time, sabe? Então, assim, ele se vê ali numa questão ali, onde ele foi abandonado pelo cara que ele ama, onde o cara que ele ama virou pra ele e falou: tô contigo, não abro mão, vou estar aqui com você. E na visão do Simon, na primeira oportunidade que ele teve, ele virou as costas pro Simon,
abandonou ele no vídeo que rodou o mundo inteiro. Então, assim, você ter a sua intimidade vazada pro mundo inteiro, porque assim, caiu na internet, tá no mundo, ok, mas quando uma das pessoas envolvidas é uma pessoa famosa no mundo, é um outro patamar. Então ele teve a sua intimidade vazada pro mundo inteiro e foi abandonado pelo cara que ele ama. Então, assim, pra ele, é uma questão muito triste ali de ter acontecido tudo isso. Então ele não se vê confiando no vilão novamente. Então ele acha que a única alternativa para ele nessa situação é se afastar do vilão e tentar esquecer esse amorzinho gostoso que ele sente por ele. Então, assim, eu entendo a decepção do Simon com o vilão, sabe? É compreensível isso. Bom, e nisso a gente vê ali ele tentando superar isso, né? O Simon, ele conhece um carinha ali, né, o Marcos, um pouco antes das aulas começar. E, assim, ele tenta superar o vilão usando o Marcos, mas ele falha miseravelmente. Porque, tipo assim, o Marcos, ele e o Simon, eu senti que eles têm até uma química boa. Eles têm uma conexão boa ali. Só que o Marcos era uma pessoa perfeita para a pessoa errada, sabe? Num momento errado. Porque o Simon não ia conseguir abrir mão do amor do vilão, que ele sente pelo vilão, tão fácil assim, porque o término não foi deles. Foi um término imposto a eles. O término deles não teve uma conclusão, sabe? De falar, concluímos aqui o nosso relacionamento. Não, porque o término deles foi uma coisa imposta, sabe? Vocês precisam se afastar, vocês precisam terminar. Então não foi uma coisa que partiu deles. Então por isso não teve essa conclusão. Não tem como fechar esse capítulo, né? Então eles continuam ali nutrindo um amor pelo outro, sabe? Então assim, não tem como esquecer. O Simon não tem como esquecer esse amor que ele sente pelo vilão e abrir mão e deixar as coisas assim, que ele não consegue. É mais forte que ele. Então assim, tudo piora quando as aulas voltam. Porque assim, você processar um término sem ver a pessoa é uma coisa. Agora, você tentar processar esse término vendo a pessoa todos os dias ali, já é outra história. A história já muda de figura. Então, assim, é complicado. Então, assim, querendo ou não, o Simon, ele começa a fazer coisas questionáveis ali durante esse processo, porque ele quer tentar esquecer o vilão usando o pop do Marcos. Então, assim, e o Marcos, ele tá ali aberto, sabe? Ele quer conhecer o Simon, ele fala que tá sem pressão, vamos levando, vamos se conhecer, que gosta dele. Mas o Simon, ele não tá aberto e não tá pronto pra isso, sabe? Ele até deixa claro isso em alguns momentos. Ele não tá aberto a largar a mão do vilão e ele não tá pronto pra isso, sabe? Ele ainda ama o vilão. Então, assim, ele acaba usando o Marcos como válvula de escape pra esquecer o vilão, mas quando a bomba explode, é o Marcos que se fode nessa questão. Mas, assim, eu não consigo não passar pano pro Simon, porque o Simon é adolescente, ele tá vivendo o seu primeiro relacionamento, seu primeiro amor, e o primeiro amor dele é toda essa confusão, sabe? Ele não sabe lidar com isso, e ele acaba cometendo alguns erros. Então, assim, ele tá sendo adolescente, sabe? Por mais que o Marcos saia um pouco triste, magoado nessa história, eu não consigo não passar pano pro Simon, sabe? E ali a gente vê que no final o Simon se toca de que ele não consegue abrir mão desse amor, não consegue abrir mão desse relacionamento. E para ele ficar nesse relacionamento, viver nesse amor, ele vai ter que ceder em algumas questões. Ele vai ter que ceder para viver isso. E é uma coisa que eu gosto bastante, sabe? Então assim, o Omar também tá, ó, maravilhoso nessa temporada, gente. Maravilhoso. Assim, vamos pros secundários, né? Os secundários aqui não tem muito o que falar. A Sarah, eu não gosto dela. Pra mim, ela é uma mau caráter, ela não vale nada. Ela deixa isso claro em vários pontos nessa temporada, porque ela preferir ficar com um cara que machucou
e que deixou o irmão dela do jeito que o irmão dela ficou, eu acho que isso pra mim é falta de caráter, sabe? Não tem amor que justifique você ficar com uma pessoa que machucou tanto uma pessoa que deveria ser tão, assim, mais importante pra você, que é o seu irmão, sabe? Ali é uma traição que é difícil de se perdoar, o seu irmão te trair desse jeito. Então, pra mim, a Sarah é uma mau caráter. Eu adoro a Felice. Pra mim, a Felice, nessa temporada, ela foi muito boa, porque ela foi ali uma amizade pro Willam, uma amizade que ele precisava naquele momento, e ela representou todo o fandom, porque, assim, em todo momento, ela incentivava o Willam a ir atrás do Simon. Então, assim, ela me representou nessa temporada. Toda hora que ele chegava, não, eu vou largar a mão, já passou. Ela, não, tem esperança, cara, vai lá. E era ela gritando isso de um lado e eu gritando do outro, sabe? Que nem vocês vão ver nos meus reacts. O August, ele é um pouco mais complexo, sabe? É outro personagem que eu não gosto. Não me relaciono com esse personagem. Mas ele vive uma realidade meio louca. Porque cada vez mais ele vai se afundando nas pílulas ali, né? Nas drogas, que aquilo ali é uma droga. E ao invés de procurar ajuda. E isso vai criando paranoias na cabeça dele, vai deixando ele paranoico, que o bichinho fica doido, sabe? E assim, o momento mais perigoso pro August é quando ele tá com a autoestima elevada, sabe? E é estranho falar isso, sabe? A pessoa tá com a autoestima elevada e ela se torna perigosa? Sim, é o caso do August. Porque ele ele consegue deixar a autoestima dele lá em cima e ele acha que isso, ele consegue se safar de tudo. Mas assim, entra numa questão. Você pode até conseguir se safar de algumas coisas, mas a que custo? A que custo você consegue se safar disso, sabe? Perdendo a única pessoa que se importou com você, perdendo seus aliados, os seus amigos, as coisas mais importantes pra você, mas você se safou. Então, assim, você tem que rever um pouco aí o seu critério aí de vitória, sabe? Então, assim, a que custo essa questão de se safar das consequências dos seus atos é boa pra você, sabe? Bom, a série continua com 6 episódios, o que pra mim como fã é pouco. Eu acho pouco 6 episódios como fã, mas no geral também eu acho que é pouco episódio, porque causa um certo tipo de frustração, porque parece que quando as coisas estão começando a andar, acaba a temporada. Então, assim, é pouco tempo pra gente ver eles juntos, sabe? Isso causa um certo tipo de frustração. Pra mim, parece que a série tá assim, caminhando, e quando a série já começa a pegar fôlego, acabou a temporada. Então, assim, causa um certo tipo de frustração. Mas também, pra mim, a série não tem episódios de encheção de linguiça, sabe? Eu não vejo esses 6 episódios, nenhum episódio com encheção de linguiça, sabe? O desenvolvimento deles ali tá nesses 6 episódios. Então, não tem aquele episódio que a gente para e fala assim, pra que esse episódio, sabe? Eu não senti isso. Mas eu acho que daria sim pra fazer mais 2 episódios ali, né? E fechar uma temporada com 8 episódios. É uma opinião minha. Bom, no geral, eu gostei muito dessa segunda temporada. Amei muito rever meus personagens, apesar de ser poucos os episódios. Eu acho que a série não termina como começa, como algumas outras, né? Os personagens andaram, os personagens caminharam, eles cresceram, amadureceram e causaram um impacto que vai ser importante para uma terceira possível temporada. Eu acho que a segunda temporada ela é bem redonda, ela fecha o arco que ela propõe nessa temporada, mas assim como a primeira, ela deixa algumas questões em aberto para uma possível próxima temporada. Sabe? Então, assim, que nem na primeira temporada que eu falava, se acabar ali, a gente entende, acabou ali o relacionamento deles, a vida deles, seguiram cada um pro seu rumo. Essa segunda temporada, a gente também dá pra entender um pouco disso, apesar de que o aberto aqui é um pouco mais aberto, sabe? Pra terceira temporada. Mas eu entendo aqui, se não tiver uma terceira,
dá pra gente imaginar aonde caminhou essa temporada, o resto da série, né? Mas eu quero uma terceira temporada. Eu fiquei com medo de não ter uma terceira temporada por causa da demora de divulgar, de trazer um trailer pra gente, a divulgação péssima. Então, assim, me dá um pouco de medo de não ter uma terceira temporada. Mas eu tô aqui na esperança, sabe? Até cancelar ou renovar de vez, eu tô aqui, sabe? Na paz, no amor, esperando. Assim, eu gosto de como a temporada terminou, sabe? Eu gosto que eles usaram o mesmo artifício da primeira temporada, de acabar com aquele close, assim, no vilão. Só que, diferente da primeira temporada, que eles queriam que, no final da série, a gente cortasse os pulsos de depressão, aqui não. Ela termina com um close no vilão com um ar de esperança, sabe? De que deixa a gente com esperança para o casal na próxima temporada, sabe? Deixa uma coisa aberta para o futuro desse casal. Então, assim, a terceira temporada merece ser trazida à tona. Essa série merece ser renovada para uma terceira temporada, sabe? Merece... a história dessa série merece um final, sabe? Eu tô com medo de não ser renovada. Mas ela merece ter uma conclusão, sabe? Então, assim, estarei aqui aguardando, ansioso para a terceira temporada sair. Por favor! Então, no mais é isso, gente. Vai lá assistir os reacts e as análises de cada episódio que saiu aqui no canal, tá bom? Que vai sair. Dá uma olhadinha na playlist aqui, pra vocês acompanharem aí. Então, no mais é isso, meu povo. Bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR. Até o próximo vídeo sobre Young Royals. E no mais é isso, gente. Beijão. Tchau, meu povo.